Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês a importância do consumo, da ingestão do ômega 3. O que é o ômega 3, quais os tipos de ômega 3, você vai descobrir se você precisa suplementar e eu vou mostrar para vocês 6 benefícios do uso do ômega 3, da suplementação e da ingestão mesmo do ômega 3. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Flávio Jambo, sou médico pós-graduado em geriatria e medicina intensiva. E aqui nesse canal eu te ensino como manter e recuperar a sua força muscular e vitalidade mesmo após os 60 anos de idade. E se você ainda não é inscrito, já aproveita, agora que está começando o vídeo, já se inscreve no canal e já ativa também o sininho de notificação, porque toda vez que eu colocar vídeo novo, você vai receber em primeira mão e não vai perder nada desse conteúdo tão importante para o envelhecimento saudável e ativo. E não se esqueça também de compartilhar esses vídeos, tanto em grupos de WhatsApp, como até mesmo aqui pelo YouTube. Então vamos lá, eu vou explicar para vocês o que é o ômega 3. Quem me acompanha já sabe que eu falo da importância da ingestão dos macronutrientes, e o principal dos macronutrientes é a proteína. Mas dentre esses macronutrientes também temos os carboidratos e as gorduras, que são as gorduras boas, que nós precisamos sim ingerir. Você sabia que o nosso cérebro é composto predominantemente de gordura? Você sabia que os nossos hormônios são feitos também baseado em gorduras? Claro que gorduras boas. Dentre essas gorduras boas, eu vou falar do ômega 3, que é uma gordura, um ácido graxo, como nós chamamos, essencial. Ou seja, nós não conseguimos produzir essas moléculas de ômega 3 ingerindo outros tipos de gordura. Ou seja, nós precisamos adquirir da natureza, da alimentação, esse tipo de ácido graxo, esse tipo de macronutriente. E de onde vem, qual a principal fonte de ômega 3 na nossa alimentação? Então vamos lá, primeiro a gente vai ter que entender que nós temos alguns tipos de ômega 3, que é o ALA, que é um tipo de ômega 3 que é predominantemente presente em vegetais. Então alimentos como chia, como linhaça, semente de girassol, são alimentos que têm um número bastante expressivo, uma quantidade bastante expressiva desse tipo de ômega 3. E por outro lado nós temos o ômega 3 de origem animal, encontrado principalmente em peixes de águas profundas, que é o DHA e o EPA. Esses dois tipos são os tipos mais importantes, na qual ocorre um melhor aproveitamento do nosso corpo, principalmente no tecido cerebral e também em tecido muscular. Mas doutor, por que se fala tanto nesse ômega 3 aí nos últimos anos, as últimas décadas até, e há muito tempo quase não se falava nisso? Então existe realmente uma alteração no nosso padrão alimentar. Então as nossas proteínas, as carnes que nós consumimos, os ovos que nós ingerimos, o leite, são provenientes de animais que fazem uso de ração. Na própria cadeia alimentar também existe a produção que vai passando, o ômega 3 vai ficando nas proteínas, vai ficando na carne, vai ficando no alimento que vai ser ingerido pelo homem depois. Com a industrialização do gado, então as pastagens muitas vezes foram substituídas por rações, muitas vezes contendo soja, contendo milho, contendo alguns nutrientes também, claro, que é importante para a formação da carne, mas que são pobres em ômega 3 e são mais ricos em um outro tipo de gordura, que é o ômega 6. Essa gordura já tem uma ação mais pró-inflamatória na nossa alimentação. Então, enquanto um gado, por exemplo, que vive solto, vive no pasto, se alimentando de capim, tendo uma dieta com menos ração, principalmente ração derivada de soja, esse gado vai ter uma carne muito mais rica em ômega 3 do que o ômega 6. Então, cada vez mais que é feito a introdução dessa ração
tanto nas galinhas, nas granjas, na produção dos ovos, na produção de leite, na produção da carne, ocorre mais esse desequilíbrio. Então acaba tendo mais ômega 6, que é mais inflamatório, do que ômega 3. Então isso, a médio e longo prazo, começa a repercutir também no nosso perfil metabólico, no nosso aumento de colesterol, nossa piora da saúde cardiovascular, aumento de risco de desenvolvimento de demência. Então, realmente vai ter todos os malefícios que a falta do ômega 3 vai causar no nosso corpo. E quais os principais benefícios da ingestão frequente de ômega 3? Então, eu vou citar aqui os 6 principais benefícios. O primeiro grande benefício, que a maioria das pessoas já conhece, é com relação à saúde cardiovascular. Então, como ela melhora o perfil lipídico, diminui o colesterol ruim, que é o LDL, melhora no aumento do colesterol bom e melhora a saúde dos vasos, das artérias, então indiretamente ela também vai promover bastante benefício para o seu coração e para a sua saúde cardiovascular. Cardio de coração, vascular dos vasos. Então, quando falamos cardiovascular, nós também devemos incluir também a saúde das artérias do cérebro, por exemplo. Então, diminuindo o risco de desenvolver derrame, de entupir essas artérias, até mesmo diminuir a chance de causar demência por micro-AVCs, que são obstruções muito pequenas dos microvasos da circulação cerebral, que é uma causa também importante de demência, principalmente nas pessoas acima de 60 anos. O segundo grande benefício é na saúde mental. A ingesta de níveis adequados de ômega 3 está diretamente relacionado à melhora do humor, melhora da estabilidade emocional, diminui risco de desenvolver depressão, né? Lembra que eu falei no começo? Grande parte do nosso cérebro é composto por gordura. O ômega 3, como sendo uma gordura boa, como sendo um ácido graxo essencial, vai ser muito importante na formação e na execução de respostas neuronais e produção de neurotransmissores também. O segundo benefício é com relação à sua saúde mental. O terceiro grande benefício é com relação às doenças inflamatórias que algumas pessoas podem apresentar. Exemplo, um quadro muito comum de um processo inflamatório que acomete principalmente as articulações do corpo, que é a osteoartrite, também conhecido como artrose. Então, esse tipo de inflamação crônica que causa o desgaste da cartilagem, promovendo dor e perda de incapacidade. Esse tipo de inflamação pode ser diminuído com a ingestão dos ácidos graxos anti-inflamatórios do tipo ômega 3. Enquanto que a presença do ômega 6, que eu falei anteriormente, que é um ácido graxo mais pró-inflamatório, pode piorar muito esses sintomas de dor e de incapacidade funcional por piora do processo inflamatório na articulação. Esse é apenas um exemplo de uma doença inflamatória, mas também temos outras doenças, como doenças na pele, doenças intestinais, que estão relacionadas diretamente com processos inflamatórios que podem ser diminuídos através da ingesta adequada de ômega 3. O quarto grande benefício é com relação ao controle da pressão arterial. Então, se você é hipertenso, o ômega 3 vai ajudar a controlar essa pressão, juntamente com o antihipertensivo. Sozinho, o ômega 3 não tem essa segurança com relação ao controle da pressão. Sempre nós sugerimos que seja associado ao medicamento. O quinto benefício é com relação à sua saúde ocular. Então, se você sofre de degeneração macular, que é uma doença muito comum em pessoas acima dos 70, dos 80 anos, se você sofre de glaucoma e se você tem síndrome do olho seco, o ômega 3 também tem benefício nesse tipo de doença. E o sexto e último grande benefício diz respeito à melhora da sua saúde muscular. Então está até no consenso, no último consenso de sarcopenia da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, a recomendação de ingesta, de prescrição de ômega 3
para melhora do anabolismo, melhora da formação de massa muscular. Claro que associado à quantidade adequada de proteínas e ao estímulo que é a atividade física. Então o ômega 3 é um excelente aliado no combate à fraqueza muscular. Doutor, ômega 3 é caro. Eu já pesquisei e realmente já vi na farmácia. Eu consigo substituir o ômega 3 por alguma fonte alimentar, alguma fonte mais barata? Consegue sim. Se você tiver hábito de consumir sementes como chia, como linhaça, pelo menos 2 colheres de sopa ao dia, e tiver também o hábito, colocar esse hábito na sua vida, de ingestão de pelo menos 2 vezes na semana, ou de sardinha, ou de atum, ou de salmão, você consegue obter uma quantidade suficiente de ômega 3 que não precise da suplementação. Agora, se você não tem esses hábitos, se você tem uma dificuldade para ingerir peixe, seja por gosto pessoal ou por realmente falta de hábito, então você deve sim suplementar. Se você já tem sarcopenia, que é a fraqueza muscular, o consenso de sarcopenia da Sociedade Brasileira de Geriatria já recomenda a ingesta de 2 a 3 gramas de ômega 3 ao dia. Então nós podemos fracionar, por exemplo, junto ao café da manhã e na última refeição do dia, que é o jantar, entre 1 grama e 1,5 grama por porção. Ômega 3 é tudo igual? Não. Você vai ter que verificar no rótulo a quantidade por porção, então é muito importante que você fique atento nisso. Tem porções que está no rótulo, por exemplo, de 1,4, 1,5 gramas, que corresponde a 2 cápsulas. Então, se você vai fazer a tomada de 2 porções, você vai tomar 2 cápsulas de manhã e 2 cápsulas no jantar. Então, é sempre bom você estar atento à quantidade. Os melhores ômega 3 são os que apresentam quantidade acima de 1 grama ou 1.000 miligramas por porção, sempre dividido no DHA e no EPA, que são os 2 tipos de ômega 3 que são melhores aproveitados no nosso corpo. Ingerir junto às principais refeições, como o café da manhã e no jantar, reduz o principal efeito colateral, que é o gosto de peixe, muitas vezes eructação ou arroto com gosto de peixe, muitas vezes fica um sabor residual que, quando ingerido junto com outros alimentos, diminui a chance de ter esse efeito colateral. Procure sempre recomendação de médicos e as marcas mais conhecidas para ter certeza que realmente você está ingerindo ômega 3 de qualidade. Eu vou deixar aqui embaixo um link que você pode ter desconto na hora de comprar um ômega 3 de qualidade, que eu já conheço a procedência. E eu vou deixar também o link do meu e-book com 30 receitas hiperproteicas. Essas receitas também têm bastante receitas com peixe, como salmão, como atum. Então são receitas também ricas em ômega 3. Eu vou deixar rolando aqui para você dar uma olhadinha nesse e-book. Esse e-book, dessas receitas do e-book, são receitas que mostram predominantemente a quantidade de proteína, para que você consiga bater a sua meta proteica do dia de uma maneira muito mais simples, muito mais saborosa, tendo certeza que vai cumprir a sua meta, diminuindo a chance de desenvolver alguma fraqueza muscular. E para manter a tradição, escreve aqui embaixo Superação Sem Limites e a cidade de onde você está me assistindo. Quando você faz isso, eu sei que você chegou até aqui e absorveu todo esse conhecimento. E eu sei também aonde as minhas palavras estão chegando. Muito obrigado por ficar comigo até aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.